Vamos lá, pessoal. Olha, eu vou voltar aqui só para mostrar que eu consertei, né? Se na página, na questão 114, tiver o outro valor, você corrige para 2,51, porque senão ficam duas alternativas erradas, ok? A questão 3 eu respondi, questão 4 agora. É a questão 123, o material de vocês. O cientista e escritor Oliver, isso aqui, em seu livro Tilt Gustênio, nos conta a seguinte passagem de sua infância. Ler sobre Davis e seu experimento estimulou-me a fazer diversos outros experimentos eletroquímicos. Devolvi o brilho das colheres de prata da minha mãe, colocando em um prato de alumínio com uma solução morna de bicarbonato de sódio ou carbonato ácido de sódio. Bom, pode-se compreender o experimento descrito sabendo-se que objetos de prata, quando expostos ao ar, enegrecem devido à formação do óxido de prata 1 ou sulfeto de prata 1. Sulfeto de prata e óxido de prata. Se ele virou um composto iônico, ele oxidou. Então, se você quer devolver o brilho, você vai reduzir a prata. As espécies químicas Na+, a L3+, e a G+, têm nessa ordem a tendência crescente de receber elétron. Então, o maior poder de redução é do íon prata. O menor poder de redução é do íon sódio e do íon alumínio. Então, prata na presença de sódio, ele reduz. Prata na presença do alumínio, ele reduz. Se ele reduz, ele volta a ser metal. E aí volta o brilho da colher. Então, para a colher voltar a ter o brilho, eu vou fazer uma reação. O sódio metálico oxidando, virando Na+, ou o alumínio metálico oxidando, virando alumínio 3+, e nessas duas reações separadas, o íon prata ganhando esse elétron, virando prata metálica. Então vamos ver aí como é que descreve o princípio. Assim sendo, a reação de óxido-redução responsável pela devolução do brilho às colheres pode ser representada por, vamos ver, prata iônica virou prata metálica. Você recuperou a prata, mas para isso o alumínio oxidou. Sim, o alumínio oxida, a letra A está correta. Alumínio iônico virou alumínio metálico. Muito difícil que o alumínio só fosse na frente do sódio, porque o alumínio só perde em oxidação para o sódio, como ele disse, e não a prata oxidar. E se oxida não tem brilho, virou mais ainda o íon, ou óxido de prata ou sulfeto de prata. Prata metálica virando prata iônica, perdeu mais ainda, né? Aí aqui não tem brilho. Alumínio metálico virando alumínio iônico, oxidando, e o sódio reduzindo. Primeiro, isso aqui não tem nada a ver com a colher de prata. Segundo, impossível, porque o sódio tem um poder de redução, de oxidação, maior que o alumínio. Então não é o alumínio que oxida, é o sódio que oxida. Sódio oxidando, pode acontecer, e o alumínio reduzindo, sim, mas isso não tem nada a ver com a colher é de prata. Então, por isso que o gabarito é a letra A. Ok? Se você estivesse fazendo isso não numa colher, mas em duas semicélulas separadas, a semicélula da prata e a semicélula do alumínio, isso ia gerar energia e seria uma pilha. A prata era sofrendo redução, era o cátodo, é o polo positivo, é onde teria um aumento de massa. O alumínio seria o ânodo, polo negativo, é onde tem uma diminuição de massa, o aumento da concentração do íon alumínio. Os elétrons iam migrar do alumínio para a prata. Isso aqui não foi uma pilha, porque está acontecendo na colher, no mesma semicélula. Para ter uma geração de energia, que a gente chama de diferença de potencial, tinha que estar em semicélulas distintas. Então isso aí é uma reação eletroquímica, mas não é uma pilha. Se fosse em semicélulas separadas, seria uma pilha, porque ia gerar energia. Ok? Aproveitando a questão. Questão 5, é a 125 do material de vocês. Considere a célula eletrolítica abaixo e os potenciais de semi-reação. Bom, ele deu uma pilha onde tem cobre metálico em uma solução de cobre iônico. Níquel metálico numa solução de níquel iônico. A redução do cobre é mais 0,34 volts, é espontânea. A redução do níquel não é espontânea, então o níquel vai oxidar. O número de mols de elétron envolvido é o mesmo, não precisa fazer o balanceamento estequiométrico, só precisa inverter a semi-reação do níquel. Se eu inverto a semi-reação do níquel, eu estou dizendo que esse polo vai sofrer oxidação. Então esse polo é o polo negativo da pilha, é o ânodo, é onde acontece a oxidação, é o agente redutor. Daqui migram os elétrons por esse fio externo até chegar nesse eletrodo. Chegando nesse eletrodo, não é o cobre metálico que vai pegar o elétron, é o cobre iônico que vai virar cobre metálico. Então a massa de cobre metálico aqui aumenta, a concentração de íon cobre diminui. Simultaneamente, a massa do níquel metálico diminui e a concentração do íon níquel aumenta.
para manter o equilíbrio iônico em solução, eu tenho uma ponte salina. Se aqui está chegando muito níquel, que é cátion, eu vou precisar descer ânions. Por isso que isso aqui é o ânodo da pilha, que é o polo negativo. Se aqui está diminuindo a concentração de cátion, eu vou precisar repor cátion. Por isso que isso aqui é o cátodo da pilha, que é o polo positivo. A voltagem dessa pilha eu também sei sem olhar a questão. Se isso aqui eu inverto, fica positivo, 0,34 com 0,25 vai dar 0,54 com 5, 0,59 volts. É a DDP dessa pilha. Então tudo da pilha eu sei aí. A migração dos elétrons vai do níquel metálico para o cobre iônico e a energia vem no sentido contrário, cobre iônico para níquel metálico. Vamos ver as perguntas. Eu transferi a coisa para a gente, a figura da pilha para a gente ver a questão. Sobre o funcionamento da pilha e fazendo uso de potencial dos dados, é incorreto afirmar. Bom, de novo que é incorreto. Os elétrons caminham espontaneamente pelo fio metálico, até aí está certo. Do eletrodo do níquel para o cobre, sim, correto. É do níquel para o cobre. A ponte salina é fonte de íons para as meias pilhas, com certeza. Para essa daqui é fonte de íon negativo, né, já que tem um excesso de carga positiva. E para essa aqui é fonte de íon positivo, já que está faltando carga positiva, tem excesso de íon negativo. A letra B está correta. A letra C, no ânodo, polo negativo, onde acontece a oxidação, o níquel vira níquel 2+, com 2 mols de elétrons. Sim. No cátodo, ocorre a semi-reação de redução. Cobre iônico ganha 2 mols de elétron e vira cobre metálico. Sim. O A, B, C e D estão corretos. Com E, que é incorreta, deve ser a E. A reação espontânea é cobre metálico virando cobre iônico? Não. É níquel metálico virando níquel iônico. É cobre iônico virando cobre metálico. Na verdade, é a reação inversa que é espontânea. Essa direta não é espontânea, a letra E é o erro da questão. Ok? A sexta questão, que é a última dessa bateria, é a questão 129. A FEM, força eletromotriz, ou DBDP, diferença de potencial, de uma pilha galvânica construída por eletrodos de cádmio e ferro, é de 0,04 volts. Então, a pilha onde tem ferro e cádmio tem uma DDP de 0,04 volts. A reação global dessa pilha é cádmio iônico virando cádmio metálico. Então, o cádmio sofreu redução. Ferro metálico virou ferro iônico. Então, o ferro sofreu oxidação. Considerando-se que o potencial de redução do par redutor ferro 2+, a ferro metálico é menos 44 volts, então já está dizendo que o ferro não tem tendência de sofrer redução, ele sofre oxidação, então você inverte, fica mais 0,44 volts. É correto afirmar que o potencial de redução do cádmio 2+, seria quanto? Bom, se eu inverto o ferro, eu mantenho o cádmio. Se invertendo o ferro fica mais 0,44 volts, e com a diferença do cádmio caiu para 0,44, é porque o cádmio é menos 40. 0,40, né? Porque mais 0,44 menos 0,40 dá 0,04. Então, menos 0,40 deve ser a letra C, o gabarito. Aí vamos lá, delta E é maior ou menos menor? Não uso cálculo nenhum, é maior ou menos menor? DDP 0,04. Quem foi o maior? Foi o ferro oxidando, 0,044. E o cádmio é o menor, que é reduzindo, menos X. X vai dar 0,40. Letra C, direto, não precisa nem fazer o cálculo. Ok, pessoal? Vou dar uma paradinha aqui para ir para a última.